quero nessa noite ler um texto da palavra, a qual eu já li, já até passei para os irmãos em forma de áudio, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Eu queria ministrar esse texto, esse capítulo, nessa noite, nos nossos corações, carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Depois nós vamos dar continuidade ao Evangelho de Marcos. Nossa missão de terminar o Evangelho de Marcos, pelo menos o Evangelho de Marcos este ano ainda, em nome de Jesus. Mas eu senti no coração, eu creio que o Espírito Santo tocando no meu coração para trazer esta mensagem, né? Aprendermos com o apóstolo Paulo aqui sobre esse texto, que ele fala conosco. Tenho certeza que vai ser uma bênção nas nossas vidas, amém? Oremos. Pai, estamos aqui diante da Tua palavra, diante da Tua igreja. Eu quero que o Senhor esteja neste momento ministrando os nossos corações. Me esconda atrás da Tua cruz. Perdoa todos os meus pecados, Senhor. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo esteja ministrando nos nossos corações nesta noite, no nome de Jesus. Amém. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, começa assim: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, pelo contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos membros, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se é o dom de servir, sirva. Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é de contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com amor, com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal. Apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procura vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Amém. Meus irmãos, o texto de Paulo é um dos textos, é uma das cartas mais doutrinárias, assim todos aqueles que estudam a palavra de Deus entendem assim. Nós temos os quatro evangelhos que falam historicamente dos fatos de Jesus, do evangelho de Jesus. Conta a história do evangelho, como Jesus esteve, os milagres que ele fez,
eles trazem então os evangelhos, a história do evangelho de Jesus. A carta de Paulo aos Romanos traz esse lado doutrinário do evangelho. A palavra evangelho, ela é usada nesse texto de Romanos 12 vezes, se não falo em memória, 12 vezes nesse livro. 4 dessas se encontram no primeiro capítulo, enquanto os 4 primeiros evangelhos novo testamentário, assim dizem, eles relatam os fatos históricos de Jesus. O velho Romanos vem trazer aqui o lado doutrinário do evangelho de Jesus. Como nós devemos viver o evangelho histórico que foi pregado, que foi anunciado pelos discípulos, pelos apóstolos. Paulo agora ele traz a vivência, como nós devemos viver esse evangelho. Não é só falar do evangelho, nós temos que viver este evangelho. O próprio escritor desse livro é o apóstolo Paulo, né? Foi inspirado divinamente, o autor é ele, mas foi inspirado pelo Espírito Santo. Então, nós temos essa carta magnífica falando a respeito da doutrina do evangelho, assim nós podemos dizer. Viver o evangelho de Jesus. Interessante que ele começa dizendo no capítulo 12 que nós lemos, versículo 1, ele começa dizendo assim, portanto. Quando ele fala portanto é porque ele estava continuando algum assunto, então ele está dando continuidade a um outro assunto. Aí quando nós partimos para o capítulo 11, lá do versículo 29 ao 36, já no encerramento do capítulo 11, ele diz assim, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles. O que ele está falando aqui? Ele está falando que nós gentios alcançamos a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos próprios judeus. Os judeus rejeitaram a Jesus, e por essa rejeição, pela desobediência deles, nós agora fomos alcançados, nós agora fomos enxertados. No mesmo capítulo 11 ele vai dizer que os ramos originais da oliveira, que são os judeus, foram cortados, e nós agora, o ramo bravo, a oliveira brava, foi enxertado nessa oliveira, e agora nós temos também, nós participamos da seiva desta oliveira que é Cristo. Então agora nós somos chamados um povo de Deus, somos escolhidos por Deus. Então o apóstolo Paulo vem aqui no capítulo 11 explicando essa magnífica graça de Deus, essa extraordinária graça de Deus sobre nós, mas ao mesmo tempo, no capítulo 11 ele alerta, olha, se ele cortou o ramo da oliveira original, cuidado para que você também não seja cortado sendo uma oliveira brava. Quer dizer, Deus é justo na sua palavra. Não é porque nós fomos enxertados que nós somos melhor do que os judeus, mas da mesma forma que ele cortou os ramos, fazendo com que eles ficassem em desobediência, para que eles também fossem alcançados pela graça, porque é pela graça que nós somos salvos, é pela fé em Cristo Jesus. Nós temos que ter esse cuidado, para que Deus também não nos corte, no sentido assim, se você não andar conforme a santidade de Deus, conforme aquilo que Ele nos orienta aqui no capítulo 12, esta santidade que Ele nos chama a viver, nós corremos o risco de sermos cortados da oliveira, porque se Deus cortou os ramos originais, que é o povo de Israel, que foram, Deus endureceu os corações dele, conforme diz aqui em Romanos, que o próprio Deus fez isso para que nós pudéssemos ser alcançados. Então nós temos que sempre ter em mente, nós só estamos aqui pela graça e a misericórdia de Deus. Nós não somos nada sem Deus. O evangelho de Jesus nos alcançou, amém? E nesse capítulo 12 aqui, nós temos aqui um esboço desse todo o capítulo. Nós podemos separar da seguinte forma: do versículo 1 até o versículo 3, nós temos aqui um culto de excelência ao Senhor. Como nós devemos prestar um culto de excelência ao Senhor, do versículo 1 até o versículo 3. Do versículo 4 até o versículo 9, nós temos a divisão da seguinte forma: o corpo de Cristo e os dons. Nós somos chamados como corpo, assim como o corpo tem vários membros. Paulo aqui vem dizer que nós como igreja também somos um corpo e temos vários membros, e cada membro tem uma função nesse corpo. E a terceira divisão nós podemos dividir do versículo 10 até o versículo 18, a comunhão entre os irmãos.
E do versículo 19 ao 21, Deus vai falar aqui para nós sobre a vingança que pertence a Ele. Essa é a divisão da carta aos Romanos, no capítulo 12. E aqui nós queremos ler com os irmãos esses versículos e tentar aqui aprender com o Espírito Santo o que Ele quer dizer conosco nesta carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Primeiro ponto, um culto de excelência ao Senhor. Como nós sabemos que nós fomos enxertados nessa oliveira, nós que estávamos todos condenados, assim como a própria palavra diz, todos nós estávamos sujeitos à morte eterna, mas Cristo nos resgatou e Ele nos chamou para uma vida de santidade. E aqui no versículo 34, ou melhor, 33 ao 36 do capítulo 11, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não conseguimos entender as riquezas da sua graça, profundidade das riquezas, quão insondáveis são os teus pensamentos, são os teus juízos. Nós não conseguimos entender de uma forma humana o que Deus fez. Como Deus pode enviar o seu Filho para morrer por mim, para morrer por nós que somos pecadores, homens que merecem a morte, homens e mulheres que merecem realmente o inferno, porque nós somos pecadores, nós só fazemos o que é mal aos olhos de Deus, mas Deus, Ele nos amou de uma tal forma que Ele enviou o seu Filho para morrer por nós. O próprio apóstolo Paulo vai dizer nesta carta, se não me falha a memória, que será que nós teríamos coragem de morrer por alguém justo? Mas Ele não, enviou o seu Filho para morrer por nós, que somos injustos. E por isso que ele começa dizendo a carta: portanto, irmãos, sabendo disso, sabendo dessa graça maravilhosa, sabendo desse poder grandioso sobre nós, sabendo desse grande amor que Jesus demonstrou por nós, que Deus Pai demonstrou por nós, ele começa a carta dizendo: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é um culto racional de vocês. Ele traz menção aqui no versículo 1 sobre a misericórdia de Deus. Quando nós olhamos lá no capítulo 11, nesses versículos que nós vemos a palavra misericórdia ali 3 vezes sendo mencionada. Porque as misericórdias de Deus são grandes para conosco. Se não fosse apenas a misericórdia de Deus, nós não teríamos sido alcançados. Então ele chama nós a atenção, por causa da misericórdia, olhe pela misericórdia. Portanto, irmãos, rogo-lhes. Essa palavra rogo-lhes, ele não está pedindo simplesmente, ele está pedindo com veemência, ele está chamando nós a atenção. Eu estou rogando por vocês. Olha o que Jesus fez por vocês, olha o que Ele fez, olha o grande amor que Ele demonstrou por vocês. Então o apóstolo Paulo começa dizendo: eu rogo pelas misericórdias de Deus, olhe pelas misericórdias, olhe para aquilo que Ele fez por você, olhe o quanto Ele te ama, mesmo você sendo pecador, mesmo você sendo condenado ao inferno, Ele te amou, Ele perdoou. Por isso que Ele pede, ofereça a Ele um culto racional. Ofereça a Ele um culto racional. E qual é esse culto racional? Ofereça os seus corpos como sacrifício vivo e santo e agradável a Deus. E como é que eu posso oferecer então culto? Oferecer o meu corpo como sacrifício vivo e agradável a Deus. Nós sabemos que através do nosso corpo, todo tipo de pecado nós podemos cometer. Nós podemos cometer pecado com as mãos, nós podemos cometer pecado com os olhos, nós podemos cometer pecado com os pés, nós podemos cometer pecado com o coração, nós podemos cometer pecado com os nossos órgãos sexuais, nós podemos cometer pecado de várias formas com o nosso corpo. E por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: eu rogo pelas misericórdias de Deus, ofereça os seus corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque isso é o vosso culto racional. O que é o culto irracional? O culto irracional seria aquele culto só de palavras. Você fala para todo mundo, mas não vive aquilo que você está falando. O culto racional é quando você realmente castiga o seu corpo está dizendo uma coisa, mas o seu espírito
espírito está dizendo: não, eu sou servo de Jesus, eu vou adorar a Ele em espírito e em verdade. A sua mão está querendo fazer algo que desagrada o Espírito Santo, mas o seu espírito está combatendo contra a carne, dizendo: não faça isso. Ofereça um culto racional ao Senhor, use o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Aleluia, aleluia. E no versículo 2 o apóstolo Paulo vem nos dizendo mais ainda: não se amoldem aos padrões deste mundo. O que é amoldar? O que é amoldar? Amoldar, já falei aqui na igreja, é como você pegar uma massa e modelar ela, colocar ela dentro de uma vasilha, e aquela massa se tornar a forma daquela vasilha. Você não pode também ser essa massa de manobra do diabo, deixando que se jogue em qualquer lugar e você se transforme naquele ambiente. Se joga você ali no boteco, vamos usar essa expressão, se joga você lá dentro do boteco, você vira um pinguço. Se joga você lá dentro da boate, você vira um prostituto. Não se amolde ao mundo, transforme os seus pensamentos pela renovação do Espírito Santo que é na sua vida. É isso que o apóstolo Paulo nos chama: ofereça os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O seu coração pertence a Deus, a sua mão pertence a Deus, os seus olhos pertencem a Deus, o seu estômago pertence a Deus, tudo em nós pertence a Deus. O nosso corpo é morada do Espírito Santo de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo vem nos enfatizando sobre isso. Ofereça os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Todas as vezes, queridos, que nós amaldiçoamos, em outro sentido, todas as vezes que nós maltratamos o nosso corpo, todas as vezes que nós infectamos o nosso corpo, todas as vezes que nós tomamos algo que vai nos fazer mal, que vai prejudicar a nossa saúde, nós estamos contaminando a casa do Espírito Santo. O seu corpo é morada do Espírito Santo. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: não faça isso, não estraga o seu corpo, porque o seu corpo tem que ser oferecido como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É por isso que a Bíblia nos orienta sempre nós fugirmos de todo tipo de vício. E vício, quando eu falo vício, eu não falo só de cigarro, não falo só de bebida. Tem vício, às vezes, de glutonaria, de pessoas comerem demais, de maltratar os seus corpos, de realmente ficar de um jeito que realmente Deus não agrada. Nós precisamos oferecer nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não se amoldar a este mundo. Se o mundo te convida para moldar, fala assim: não, eu já sou moldado, eu já sou moldado, aleluia, eu sou moldado pela palavra de Deus. E versículo 3 diz assim: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. O apóstolo Paulo, ele nesse texto, ele nos dá vários ensinamentos, e aqui nesse primeiro ponto, um culto de excelência. E quando nós também tratamos as outras pessoas de igual modo, como ele está dizendo aqui, ninguém tem de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter. Quer dizer, seja você mesmo, seja você mesmo, seja você mesmo. Essa palavra, semana passada, se não me falha a memória, falou muito no meu coração, em uma ministração que eu estava ouvindo, e Deus falou muito no meu coração: seja você mesmo. Muitas vezes nós queremos ser outras pessoas. Muitas vezes nós queremos ser algo mais elevado do que aquilo que Deus nos chamou para ser. Seja você mesmo. Seja simples, seja obediente, seja temente ao Senhor, seja grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo: mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado. Tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhes concedeu. Quer dizer, nós temos que ser nós mesmos, o mais simples possível, o mais humilde possível. Esse é o primeiro ponto desta palavra. Um culto de excelência. Oferecer a Deus nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Ele se agrada disso. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo vai nos ensinar a falar sobre o corpo de Cristo e os seus dons. Nós somos comparados como um corpo. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções. Assim também em Cristo nós, que somos muitos membros, temos aqui vários membros, formamos um corpo. Cada membro está ligado ao outro.
Cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons. Interessante isso aqui, o apóstolo Paulo nos ensina. O que são os dons? De repente nós pensamos que dom é só dom de orar, dom de profetizar, dom de cantar. Aqui o apóstolo Paulo nos faz uma lista. Olha a lista do apóstolo Paulo sobre dons. Se o seu dom é servir, sirva. O que é servir? Servir na casa do Senhor. Servir o irmão. Servir e ajudar. De uma certa forma você pode ajudar, ajuda, sirva. Ele que está ensinando, é a palavra de Deus que está ensinando. Se é ensinar, ensine outro dom. Observe o que ele falou, ó. Alguém tem um dom de servir. Alguém tem um dom de ensinar. Ensine. Se é de dar ânimo, que exerça, que assim faça, dê ânimo para as pessoas. Se Deus te deu esse dom de chegar para a pessoa e falar: meu amigo, meu irmão, tenha fé, tenha esperança, Deus é contigo, a luta vai passar, esse mar bravio vai passar. Se você é essa pessoa que consegue, tem facilidade de trazer palavras de ânimo para as pessoas, exerça esse dom com alegria, como ele está falando, assim faça. Aí ele fala assim: se é contribuir, que contribua generosamente. Interessante que todos os outros dons ele fala, ó, se é dar ânimo, assim faça. Se é contribuir, contribua generosamente. Ele aumenta mais uma palavra aqui. Ele está falando assim: dê com alegria, como diz a própria palavra. Quem dê com alegria. Não com um coração triste, mas consciente de que Deus é poderoso para retribuir de forma recalchutada tudo aquilo que nós fazemos na casa do Senhor. Se é para contribuir, contribua generosamente. Quer dizer, não fica com medo de oferecer ao Senhor. E se exercer liderança, que exerça com zelo. Outro dom, exercer liderança. Tem muitos líderes aqui dentro dessa igreja. Tem muitos. E às vezes as pessoas têm medo de exercer a liderança. Exerça a liderança com zelo. Se é mostrar misericórdia, que assim faça com alegria. Mostrar misericórdia, faça com alegria. O amor, ele continua dizendo no versículo 9: o amor deve ser sincero. Odeie o que é mal, apegue-se o que é bom. São palavras, queridos, são palavras que o nosso coração se enche. São palavras que o nosso coração, ele se alegra, porque é o Espírito Santo ministrando nos nossos corações. Olha, filho, se você tem o dom de amar, ame com sinceridade. O amor deve ser sincero. O amor não deve ser fingido. Odeie o que é mal. Odeie, apegue-se o que é bom. Generosidade, eu trouxe aqui uma tradução, peguei daqui no dicionário, diz assim: é a virtude de quem compartilha por bondade. Um ato de generosidade deve ser feito de forma desinteressada, sem esperar nenhum retorno. Também é sinal de abundância, de alguma coisa em grande quantidade, como uma porção de comida bem servida, como na frase: o chefe serviu com generosidade o molho. Generosidade é isso, é você realmente fazer sem esperar nada em troca. Também é um sinal de abundância, é um sinal de você ser generoso na casa de Deus, não ser aquele, munheca, pão duro. Em terceiro lugar, queridos, nós temos aqui a palavra de Deus nos ensinando do versículo 10 até o versículo 18, que vai falar sobre a comunhão dos irmãos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprio. No contexto que nós estamos vivendo, isso aqui tem sido tão diferente. Mas tão diferente, né? Infelizmente não acontece no nosso meio, mas a gente vê isso várias vezes. As pessoas preferem dar mais honra para si do que para os outros. Ao contrário. E a palavra de Deus nos ensina: prefira dar a honra para os outros do que para si próprio. É quando nós dizemos assim: olha, toda a honra e toda a glória é a Deus, né? Prefira dar honra ao Senhor. É Ele que faz, é Ele que multiplica, é Ele que aumenta, é Ele que dá graça. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito. O que é ser fervorosos no Espírito, irmãos?
é realmente aquela pessoa dedicada ao Deus na oração, dedicada na leitura da palavra. Eu tenho dito que a pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que conhece a palavra, é aquela que conhece a Deus, é aquela que respeita o Senhor Jesus, é aquela que ama o Senhor Jesus. Fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. A palavra servir também é outra palavra que não soa muito bem no nosso contexto. Servir. As pessoas preferem receber do que servir. Alegre-se na esperança. O apóstolo Paulo fala assim: alegre-se na esperança. Qual que é a nossa esperança? A esperança é a volta de Cristo. A esperança é a volta de Jesus. Alegre-se nisso. Sejam pacientes na tribulação. Mais uma vez a Bíblia falando que nós vamos passar por tribulação. E ele fala: persevere na oração. Você tem que ter alegria na esperança, você tem que ter consciência da tribulação, você tem que ter consciência também da perseverança na oração. Precisamos orar. Compartilhe o que vocês têm com os santos. Compartilhe a alegria, compartilhe as bênçãos, compartilhe os milagres de Jesus na sua vida. Compartilhe, fale aquilo que Deus tem feito na sua vida. Compartilhe para que outras pessoas também possam ser alcançados pela graça de Deus. Pratiquem a hospitalidade. A hospitalidade. Deus às vezes pode fazer um teste conosco, né? Mandar alguém lá em casa pedindo um aposento. Se acontecer isso, irmãos, olhe para a palavra. Já aconteceu isso com alguém, não? Chega alguém, eu preciso de dormir, não tenho um lugar para dormir. Acontece. Mas aqui o apóstolo Paulo nos chama para nós praticar a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Texto difícil. Mensagem difícil, né? Difícil. Abençoe aqueles que te perseguem. É fácil, irmão Ellison? Abençoe, não amaldiçoe. É a palavra, Jesus. Tem misericórdia de nós, né? Fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. É a palavra. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se com pessoas de posição inferior. Aqui é outra coisa muito interessante. Muitas vezes nós só queremos a amizade das pessoas do nosso mesmo nível social, né? Nós só queremos amizade com elas, ou melhor, nós não queremos ter a companhia de outras pessoas que têm uma posição social mais baixa. Nós não conseguimos conviver com ela. E aqui no texto, na realidade, ele está nos chamando a atenção assim: vai pregar a palavra, não pregue só para as pessoas do seu nível social. Vai lá nas periferias, vai lá nas pessoas mais pobres. Vamos pregar para elas também, vamos anunciar o evangelho para elas também. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não sejamos sábios aos nossos próprios olhos. E mais uma vez ele diz no versículo 17: não retribua ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Irmãos, esse texto de Paulo, ele só traz uma realidade para nós. Nós realmente precisamos da graça de Deus. Porque 99%, para não falar 100%, consegue cumprir na risca o que esta palavra está dizendo. A maior facilidade que nós temos é de vingar. A maior facilidade que nós temos é de revidar quando alguém faz o mal conosco. E aqui a palavra está dizendo: não faça isso, não retribua o mal por mal. Creia que o Senhor é o juiz, Ele que faz, Ele que traz a vingança. A comunhão entre nós, ela tem que ser sincera, né? Como ele diz aqui, nós somos um corpo. Jamais o braço vai dizer para a perna: eu não preciso de você. Jamais o Ellison pode dizer para o irmão Jaime: eu não preciso de você. Jamais nós podemos dizer que eu não preciso da pastor precisa de mim. Nós precisamos dos outros, não é verdade? Nós somos um corpo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Para terminar aqui, a vingança pertence a Deus, versículo 19 ao versículo 21. Amados, Jesus, como diz os nossos irmãos assembleianos, fala Jeová, né? Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Aleluia. É a palavra, irmãos. Pelo contrário, se seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber.
Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Interessante? Observe esse texto. Se nós fizermos isso, se nosso inimigo tiver fome e nós dar de comer, talvez nós poderíamos pensar, isso vai ser bênção para mim. Né? O que o texto está dizendo? Você amontoará brasas vivas na cabeça dele, do seu inimigo. Quer dizer, é como se as bênçãos de Deus fossem sobre ele. E ele ia ver a atitude sua e ia pensar, poxa, eu maltratei ele, eu fiz tudo de ruim para ele, ele me trata bem, ele me dá de comer. A brasa viva significa que você trouxe entendimento na mente dele, ele agora vai começar a servir a Jesus, porque você agiu de forma diferente, você não retribuiu o mal com o mal. É por isso que a palavra está dizendo que você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, você vai fazer com que ele se converta ao Senhor Jesus. Não deixe vencer pelo mal, mas vença o mal pelo bem. Amém, meus irmãos? Tudo bem por aí? Esse texto do apóstolo Paulo, ele é muito claro. Eu gosto muito de ler a carta de Paulo, porque é a realidade do Evangelho de Jesus. E se nós queremos viver, como ele começou dizendo, olhe as misericórdias dele. Olha a grande misericórdia que ele teve por você. Lembra que você estava condenado para o inferno. Lembra que você não tinha salvação. Lembra que você não tinha o entendimento de que se morrer em Cristo, você vai para o céu. Antigamente você não entendia isso. Agora você tem ciência de que a morte não te separa de Cristo. Essa é a misericórdia. Esse é o dom de Deus para nós. Por causa disso, vamos oferecer um culto racional ao Senhor. Vamos adorar a Ele. Vamos fazer de tudo para que esta palavra seja real na nossa mente, no nosso coração. Vivamos esta palavra. Não vamos deixar o inimigo ter brechas para que ele possa agir. Porque de que forma que o inimigo age? Quando nós deixamos ele, deixamos brecha para ele. Quer dizer, nós estamos ouvindo e não estamos praticando. Então ele vai pensar assim, olha, você não é convertido. Você não está do lado do Pai. Você está do meu lado, então eu vou te pegar. Eu vou falar até uma voz. Então eu vou te pegar. Misericórdia. Precisamos fazer a vontade de Deus, irmãos. Fazer a vontade de Deus. E lembra de uma coisa, eu estava falando com a irmã Raquel essa semana. Antigamente nós víamos muito o diabo, ele entrava nas igrejas, pegava um corpo e fazia o maior bagunça. Lembra disso? Quantos lembram? Lá nos anos 90, eu lembro disso aí, eu era criança ainda. Eu lembro da igreja, na igreja batista, onde servi lá em Quatro Marcos, tinha uma irmã, e todo domingo o diabo pegava ela. Ela pegava e pulava os bancos, pulava os bancos assim, e caía lá no fundo. E aquele troço para expulsar. Só que o diabo se tornava visível, ele queria fazer graça e as pessoas, de uma certa forma, oravam mais, né? Porque sabia que naquele dia o diabo podia se manifestar. E eles expulsavam o demônio saía. Só que ele estava perdendo terreno. Porque todas as vezes que ele se manifestava, expulsava. E o poder de Deus caía. Hoje, ele está agindo diferente. Por isso nós temos que ter cuidado. Ele age sorrateiramente. Sapatinho de algodão. Cuidado, irmãos. Ele faz coisas que nós nem vemos. Por isso nós temos que meditar nesta palavra e guardar no nosso coração. Às vezes você está praticando a obra do diabo sem saber que está praticando. Você está agradando a ele sem saber que está agradando a ele. Ele não se manifesta. Ele fica escondidinho. É por isso que você tem que ler. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu gosto muito desse texto, querido. Ofereça seus corpos como sacrifício. É o melhor culto que nós oferecemos a Deus. O melhor culto não é você vir aqui cantar e louvar e ler a Bíblia e adorar o Senhor. O melhor culto é você maltratar a sua carne e dizer, a minha carne, você vai ser maltratada porque eu louvo a Deus. Eu não vou servir ao diabo mais. Eu não vou fazer o que o diabo quer que eu faça mais. Aquilo que eu fazia, não vou fazer mais. Se eu roubava, não roubo mais. Se eu matava, eu não mato mais. Se eu fumava, eu não vou fumar mais. Diga isso no nome de Jesus, tenha persistência. Às vezes precisa, nós temos coragem de falar conosco mesmo. Nós queremos ser libertos, mas nós mesmos não demonstramos essa coragem. Nós temos que fazer como
salmista Davi olha no espelho e diz assim: ó minha alma, por que estás assim tão abatida? Né? Ou às vezes nós temos que olhar para o espelho e dizer: olha aqui, fulano de tal, a partir de hoje eu vou ser uma nova pessoa. A partir de hoje o que eu fazia não vou fazer mais, porque o meu corpo pertence a Deus e eu vou adorar a Ele. Esse meu corpo aqui vai adorar a Ele, vai prestar um culto ao Senhor, porque Ele enviou o seu Filho para morrer por mim, para que eu fosse salvo. Ele me amou sendo eu pecador, mesmo eu sendo tão pecador, Ele me amou, então eu tenho que amar Ele. Ele me demonstrou tanta misericórdia, então eu tenho que amar esse Deus. Parte de nós mesmos. Parte de nós mesmos. Vamos ficar de pé, queridos? Eu creio que Deus assim falou e há de falar mais ainda nos nossos corações nessa noite. Saia daqui consciente de que Deus te ama, de que Deus nos ama. Deus nos ama de uma forma muito especial. E nós precisamos colocar isso em prática. Não deixe que o inimigo domine a sua mente, o seu corpo. Não deixe. Quando nós recebemos Jesus no nosso coração, quando nós aceitamos a Ele, nós recebemos a autoridade do céu para desfazer toda a ação demoníaca sobre as nossas vidas. Mas tem que sair da sua boca, como diz o apóstolo Paulo. Nós cremos com o coração e com a boca nós confessamos. Você crê que Deus tem poder e com a boca você expulsa todo o mal. Você crê que Ele tem poder e com a boca você fala: eu sou nova criatura em Cristo Jesus e o diabo não tem poder sobre a minha vida, e a partir de hoje eu serei uma nova pessoa, porque eu sei que o Espírito Santo vai me ajudar. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando: pastor, mas essa palavra falou demais comigo. E talvez você é outra pessoa que essa palavra não falou tanto, mas o que importa é que, de uma certa forma, o Espírito Santo falou no coração de algumas pessoas, poderia eu dizer de todos nós, porque a palavra de Deus nunca volta vazia, a palavra de Deus fala aos nossos corações. E talvez você tenha vivido dias angustiantes, dias difíceis, dias em que você pensa: eu não vou dar conta. Dias em que você pensa assim: mas por que está acontecendo comigo? Por que eu não consigo? Por que eu começo e no meio do caminho eu paro? Eu quero dizer uma coisa para você: depende de você agir da maneira certa. Depende de você dizer para você mesmo: oi, ei corpo, a partir de agora o meu corpo pertence a Deus. O meu corpo é do Espírito Santo. E se o meu corpo é do Espírito Santo, o diabo não tem poder sobre o meu corpo. Em nome de Jesus, declare isso sobre a sua vida. Eu creio que a partir de uma ação nossa, o Espírito Santo age sobre as nossas vidas, porque o Espírito Santo, lembre-se disso, ele não chega arrombando a porta do seu coração, ele não chega te obrigando, ele está batendo na porta com muita educação e dizendo: filho, deixa eu fazer morada aí, deixa eu mudar, deixa eu transformar, deixa eu mudar a sua vida. Fala, Senhor, nos nossos corações nessa noite, Pai. Quantas vezes, meu amado irmão, quantas vezes você passou a noite chorando, quantas vezes você passou a noite lamentando, quantas vezes o diabo já disse para você até tirar a sua vida, mas você está aqui nessa noite porque Ele te ama, Ele te escolheu, Ele tem um propósito na sua vida, aleluia. Quantas vezes o diabo quis usar o seu corpo para maltratar a si mesmo, usar o seu corpo para profanar a obra de Deus, usar o seu corpo para fazer coisas erradas, até mesmo você fez, mas eu quero dizer uma coisa para você: o Deus que nós servimos é um Deus que perdoa, é um Deus que sara as feridas, é um Deus que joga no mar do esquecimento tudo aquilo que ficou para trás, e você pode começar uma nova vida hoje, e dizer: hoje eu serei diferente, hoje eu serei uma nova pessoa, e nunca mais o diabo terá o poder sobre a sua vida, nunca mais o seu corpo será usado para as coisas que desagradam a Deus, mas pelo contrário, o seu corpo glorificará a Deus, aleluia. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós oramos pela Tua igreja.
Abençoamos o teu povo nesta noite. Cremos, ó Pai, que é o teu Espírito Santo que fala, que é o teu Espírito Santo que age, e agindo o Senhor nós não podemos impedir, o diabo não pode impedir, porque o Senhor tem todo o poder, no Senhor há todo o poder, e nós oramos pela tua igreja nessa noite, Pai, e concluímos, ó Pai, que o Senhor já está neste lugar, concluímos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e o Senhor está agindo no coração do meu irmão, da minha irmã, nos nossos corações dessa noite. Que nós possamos viver esta palavra cada dia mais, que nós possamos afastar-se do mal, que nós possamos viver aquilo que o Senhor realmente quer para as nossas vidas. Ó Deus, que nós sejamos boca de Deus nessa terra, que nossa boca, os nossos olhos, nossos braços, nossas pernas, nosso corpo, seja, Senhor, um culto racional, ó Deus, perante a sociedade. Que a sociedade vê em nós realmente pessoas diferentes, pessoas que não se dobram pelas circunstâncias, pessoas que não se dobram pelo diabo, pessoas que não deixam ser levados pelas emoções, mas que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Em nome do Senhor Jesus, assim nós oramos.